Quero, antes de entrar na palavra, tem dia que o tempo parece que fica menor, não é? A gente já tem mais coisa, não sei, mas prometo aos irmãos que me esforçarei para terminar no horário comprometido, tá bom? Certo? Bem. Quero mencionar a presença do Henrique. Henrique passou sua boa parte da infância aqui, não é? Conosco, filho do Paulo, da Perpétua, irmão da Amanda. E os outros três eu não me lembro o nome. Vocês são 5, né? Ou 4? São só 3? Henrique, Gabriel e Amanda. Para mim tinha mais. Então, o tempo passa, tem tanto tempo também, não é? A sua esposa Natane. Amém? Natália, são amigos, né? Natália, Hernanda e Pedro. Todos muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui conosco. Bem-vindos em nome de Jesus. Não sei se tem mais alguém nos visitando. Tem alguém nos visitando? Deste lado? Não, aqui não. Ah, sim, temos um casal lá atrás. Muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos mesmo, de todo o coração neste lugar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, onde nós estaremos hoje concluindo o estudo sobre o Sermão do Monte. Deixa a Bíblia aberta aqui no momento oportuno, nós vamos lendo algumas passagens. Mas eu quero orar antes, orar com você. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, nós confiamos em Ti, Senhor, esperamos em Ti. Nós Te amamos, Espírito Santo, confessamos que precisamos de Ti, temos necessidade de Ti, Espírito de Deus. Te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos diante da Tua palavra e nós declaramos nosso coração aberto para receber do Senhor a ministração que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Pai, nós pedimos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, nós vamos estar estudando a última parte do versículo 15 ao 29. Essa é a 8ª palavra do Sermão do Monte, assim estaremos encerrando esta série. E domingo que vem nós teremos o culto de missões, onde a palavra será dentro do contexto, né? Queridos, dentro desta última parte do Sermão do Monte, Jesus ainda continua falando e enfatizando que o Evangelho não é simplesmente para ser ouvido, mas o Evangelho, ele é para ser vivido. E o que faz a diferença na nossa vida não é conhecermos o Evangelho, mas é vivermos o Evangelho. O que produz mudança, na verdade, que produz efeito, não é conhecê-lo, mas é vivê-lo. E vivê-lo é quando nós sabemos o Evangelho e conhecemos o poder de Deus, como Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus é exatamente conhecer o poder da palavra, o poder que está na palavra, e esse é o poder mais transformador que podemos obter enquanto aqui na terra nós estamos. O apóstolo Tiago disse que nós não devemos ser como uma pessoa que olha no espelho, visualiza o seu rosto, a sua face, depois quando se volta do espelho, continua a vida, esquece de como está o seu rosto. Eu estava meditando nesse texto, porque Tiago está falando que nós precisamos de praticar. Aquele que conhece, mas não pratica, aquele que sabe, mas não vive, aquele que diz que entende, mas não é uma realidade na sua vida, é exatamente como alguém que olha no espelho, vê o seu rosto, e no seu rosto vê o quê? Vê beleza, vê defeitos, né?
Alguns podem ver até feiura. O que você vê no seu rosto quando você olha? Alguns vê rugas, outros vê verrugas, não é? Alguns vê alguma coisa, não é verdade? Alguns gostam, outros desgostam de olhar no espelho. Mas essa pessoa olha no espelho e vai embora, depois esquece, não é? Esquece, então ela encontra, se ela é feia, ela esquece que é feia. Se ela é bonita, ela esquece que é bonita. E ela então encontra alguém feia na rua e acha a outra feia, mas esquece que ela é feia, não é? Ou admira a beleza da outra e fica triste porque a outra é bonita, mas esquece que ela também é bonita. Estou dizendo isso por quê? Porque Tiago diz que não basta saber, não basta conhecer, é necessário viver, é necessário praticar, é necessário que isso esteja nas nossas entranhas. E meditando sobre isso, eu me lembrei das mulheres. As mulheres gostam de tirar intervalos de tempo para ir no toalete, fazer o quê? Retocar a maquiagem, não é? Retocar a maquiagem. Por quê? Porque querem estar bonitas o tempo todo. Quer estar bonito o tempo todo, bem arrumado o tempo todo. Então, olha o cabelo, olha o batom, olha se as coisas que passou no rosto está bem, não é verdade? Dificilmente uma mulher sai de casa sem olhar no espelho, não é? Sem dar uma corrigida. Assim deve ser a nossa vida em relação à palavra de Deus. Nós, todas as vezes que olharmos para a palavra de Deus, devemos observar bem. Precisamos de ver o que está precisando de reparo na nossa vida, de melhorar na nossa vida, e continuar sem esquecer. Eu olhei a palavra e continuo sabendo o que eu preciso. Então, procuro trabalhar na minha vida aquilo que eu acabei de ver na palavra durante algum período. Isso é importante, não é? Isso é muito importante para nós, assim devemos fazer. E nesse texto, do versículo 15 ao versículo 29, tem três grandes verdades, ou melhor, três grandes cuidados que nós precisamos de ter. Na verdade, versículo 15 ao 29. Três grandes cuidados que nós devemos ter. Então, separei em três porções para facilitar o nosso estudo. Você sabe que os capítulos e os versículos da Bíblia foram colocados para nos ajudar a estudar, a compreender, facilitar nossa leitura. No original não tem capítulo, não tem essas divisões de capítulos e versículos. Até mesmo esses títulos que tem aqui nas porções foram colocadas pelos tradutores, né? E alguns são bons, outros devem ser mudados, mas o importante é que eu tive cuidado de separar em três porções. Pode ser diferente também, não tem problema. E a primeira porção é do versículo 15 ao 20. E qual o cuidado que nós precisamos de ter do versículo 15 ao 20? É o cuidado com os falsos profetas. Muito cuidado com os falsos profetas. Vamos ler do 15 ao 20 o que está escrito aqui. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas. Disfarçados de quê? Mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? As primeiras características de um falso profeta é a dissimulação, a manipulação e a persuasão. Todo falso profeta, ele tem essas três características: dissimulação, manipulação e é muito persuasivo. E nós precisamos de
conhecer a palavra de Deus, ter o Espírito Santo, porque a única maneira que uma pessoa tem de ficar livre de uma pessoa dissimulada, de uma pessoa manipuladora e de uma pessoa persuasiva negativamente, é conhecendo a palavra e tendo o Espírito Santo. Por isso eu repito quase todo domingo isso aqui: leia a Bíblia, ore a Deus, que o Espírito te dê entendimento. Observe tudo o que você ouve aqui, o que eu falo. Observe, confira na Bíblia, o que você ouve no rádio, na televisão, na internet, que você vê, que você conversa com pessoas. Olhe a Bíblia, porque se você não conhecer a Bíblia, você não vai discernir uma pessoa dissimulada, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que persuasiva negativamente, não é? Então é muito importante a gente ter esse princípio de ler a Bíblia, de ter o Espírito Santo, andar em comunhão com o Espírito Santo. E o falso profeta, ele está debaixo de um espírito falso. Por isso ele tem a capacidade de enganar tanto. E o falso profeta, em geral, ele não se preocupa com a porta estreita e o caminho difícil que o Senhor Jesus explicou, caminho apertado. Ele geralmente não se preocupa com a porta estreita que Jesus fala, com o caminho apertado que Jesus fala. E ele vem travestido de ovelha, ele vem travestido de bondade, ele vem travestido de boas obras, ele vem travestido de palavras macias, de palavras suaves, de palavras dóceis. Ele é assim, mas é algo muito importante entender que toda semente produz conforme a sua espécie. Mas você tendo discernimento, se você tiver discernimento de espírito, se você tiver conhecimento da palavra, você vai perceber os frutos de uma pessoa ou de outra, não é? Os frutos da vida da pessoa. E saberá, então, discernir um falso profeta de um profeta verdadeiro. Agora, queridos, isso ocorre, a questão da manifestação de um falso profeta ocorre em muitos movimentos e pode ocorrer até nos moveres do Espírito, até nos avivamentos pode acontecer. E acontece. Por isso nós precisamos tanto de conhecer a palavra e ter intimidade com o Espírito Santo. Dos dons do Espírito relacionado em 1 Coríntios, os 9 dons, eu particularmente penso que nos dias de hoje, o dom que nós mais precisamos é o dom de discernimento de espírito. As pessoas buscam falar em línguas, profetizar, interpretar línguas. As pessoas se preocupam em palavra do conhecimento, em palavra da sabedoria, preocupam com a fé, com curar enfermos, operar milagres. Mas eu especialmente acho que o que nós mais precisamos é do discernimento de espírito. E você vai entender através dessa palavra esta importância. Em 2ª Epístola de Pedro, o apóstolo Pedro discorre sobre isso e ele fala o seguinte, 2 de Pedro, você não precisa de abrir, mas pode ouvir. Não sei se os irmãos estão projetando aqui, não estão não? Vocês estão em dívida com a igreja, viu, de não projetar os textos bíblicos aqui. Amém ou não? Ih, ninguém concordou comigo. 2 de Pedro 2,18. Porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam. Sabe o que é engodar? Não é engordar, não, é engodar. Sabe o que é engodo? Engodo, o que é engodo? É uma isca para atrair alguém. Então, o falso profeta faz isso, né? Com dissoluções, aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Olha o que é capaz de um falso profeta fazer numa vida da pessoa, transformar a vida da pessoa em pior
do que antes dela conhecer a Jesus. Mas nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina, e seguindo o texto você vai ver-se que fala que é mais ou menos assim, os porcos, né, ou melhor, o cão voltou ao seu vômito. O cão voltou ao seu vômito, sabe? É a pessoa que é destruída na sua fé, na essência da sua fé, por causa do engano. Ela deixa de ter a excelência da fé, do conhecimento da palavra, e ver a palavra e passa a caminhar segundo influências que não procedem de Deus. Mas vamos para a segunda porção. Segunda porção, qual cuidado devemos ter dentro dessa segunda porção? O primeiro cuidado é o cuidado com falso profeta. Segundo cuidado, com uma falsa paz. Cuidado com a falsa paz. Versículo 21 de Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós não podemos ser tão simplistas de achar porque a pessoa fala no nome de Deus, porque ela faz algo em nome de Deus, porque ela lê a Bíblia, porque ela usa a Bíblia para dar as suas palavras, as suas mensagens, achar que isso é verdadeiro só por esse fato, ou porque algum sinal existe. Então não podemos entrar em paz por causa disso. Existe uma falsa paz no contexto religioso, preste muito atenção nisso. Isso gera um auto-engano muito grande, e uma auto-ilusão muito grande também. No contexto religioso também. Volto a repetir, você precisa ter a sua vida pessoal com Deus. É a única maneira que você tem de ficar livre do engano, da mentira e da falsidade. Do falso profeta, mas também das falsas convicções. E as pessoas, muitas das vezes, estão tendo paz em determinado momento da sua vida, mas estão completamente equivocados em relação à palavra de Deus. Mas tem paz, mas essa paz não procede de Deus. Mas até usa o texto bíblico, né? Seja a paz o árbitro em vosso coração. Mas as pessoas, porque convém, passam a ter paz. Elas têm um sossego, elas têm um conforto, não é? Porque elas estão fugindo de alguma situação, de alguma pressão, de alguma batalha, e aí naquele momento elas tiram delas uma responsabilidade e acham que aquela falsa paz é a paz que é o árbitro do coração, o árbitro chamado Espírito Santo. Eu vou te dar exemplos sem citar nomes. Quantos aqui já assistiram, já viram na televisão algum movimento religioso, não só evangélico, mas qualquer movimento religioso, em que as pessoas se emocionam, em que as pessoas choram, em que as pessoas falam, eu vim aqui e fiquei tão leve, saí tão leve. Eu vim aqui e eu me sinto tão bem. Presta atenção nisso, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é simplesmente para você sentir bem. O Evangelho não é simplesmente para você sentir paz. O Evangelho não é simplesmente para você gostar do ambiente, não é para você se emocionar. O Evangelho é para transformar as nossas vidas. E o começo do Evangelho não é sentir paz, o começo do Evangelho é arrependimento, é quebrantamento, é reconhecer que é pecador, que é miserável, que precisa de Deus. Esse é o começo do Evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos. Esse é o Evangelho. Então, cuidado com a falsa paz, com o auto-engano, com a ilusão que às vezes brota do nosso coração, porque nós ficamos mais confortáveis. Mas aquilo às vezes não é a vontade de Deus para nós. Então precisamos ter intimidade com o Senhor e conhecer a palavra de Deus. Então emocionar, qualquer segmento religioso tem emoção.
Ah, pastor, mas eu ouvi falar que lá teve cura. Qualquer segmento religioso tem cura. Não é isso que nos atrai, não é isso que nos gera fé, não é isso que nos aproxima de Deus. Mas a nossa fé deve estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou, que venceu a morte, venceu o diabo, foi assunto aos céus, foi preparar morada para nós. A fé está na palavra de Deus que nós temos. Amém, meus irmãos? E aqui está dito então pelo Senhor, não basta declarar Senhor. Não basta declarar Senhor, não é porque fala em nome de Deus. Precisamos ter mais critérios para não sermos enganados pelo falso profeta e nem pela falsa paz que pode brotar no nosso coração. Alguns são enganados pelas palavras, outros são enganados pelos sinais. Os dons, meu querido, ou melhor, as manifestações de poder que muitas vezes nós vemos, nem sempre são provas daquilo que é de Deus. Nem sempre. São provas de que aquilo é de Deus. É verdade que os dons são reais, e os dons, eles atraem pessoas, mas o caráter atrai a Deus. É o caráter que atrai Deus. Em Atos 19, nós não vamos ler, mas você pode anotar para você ler em casa. Lá está escrito que havia 7 filhos, 7 irmãos. Olha, 7, né? Até um número profético. Mas só que eles não eram de Deus, eles eram filhos de um homem chamado Seva. E quando eles viram o apóstolo Paulo ministrando e operando milagres, expulsando demônios, curando enfermos, eles começaram a falar também que expulsavam em nome do mesmo Deus, do Jesus que Paulo estava expulsando. Sabe por que eles faziam isso, queridos? Porque eles já eram pessoas acostumadas a expelir demônios. Eles eram exorcistas profissionais. Eles já faziam isso. Não é só quem fala em nome de Jesus que expulsa demônios, não. Pastor, mas como que é que alguém sem Jesus expulsa demônio? Não sei te dizer, mas o que acontece, acontece. Eu já vi pessoas usadas pelo próprio demônio, tirando demônios de pessoas. Acontece. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não se encante com isso, não fique encantado com uma cura, não fique encantado com uma expulsão de demônios. Encante-se com a pessoa de Jesus Cristo, com a palavra de Deus. Os sinais hão de seguir aqueles que creem, sim. Você crê, então você em nome de Jesus pode expulsar demônio, pode curar enfermo. É bíblico, sim. Mas não é isso o sinal principal da nossa fé, não é isso a razão da nossa fé. Não é nisso que nós nos apegamos, de maneira alguma. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando contra sinais e dons, pelo amor de Deus. Eu creio em todos os sinais, todos os dons que a Bíblia nos mostra, nos ensina. Mas maior do que todos eles está o Senhor Jesus. Amém? O que me faz permanecer, que me faz perseverar, não são os sinais. O que me faz perseverar é o que eu vejo na palavra de Deus. É a minha experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Os resultados, as manifestações, podem até nos ajudar, mas não são a base da nossa fé, jamais, nunca podem ser. Mateus 24, 24, o Senhor Jesus falando dos últimos tempos, Ele diz que nos últimos tempos surgirão falsos profetas operando sinais, e se possível para enganar até os próprios eleitos. Até aqueles que são salvos podem ser enganados pelos sinais. E saiba de uma coisa, parece-me que o cenário está todo pronto para a manifestação do anticristo. Não sei se será esse ano, o ano que vem, daqui 10 anos, 100 anos, mas
Parece que está, mas o apóstolo Paulo também pensava na época dele, né? Então eu não digo como revelação nada disso. No meu entendimento, o cenário está pronto para a manifestação do anticristo. Vai manifestar um homem na face da terra, guarde isso, que vai trazer solução econômica para o mundo inteiro de uma vez. Vai resolver os problemas do mundo inteiro. Mas deixa eu dizer uma coisa, nesse dia eu não estarei aqui mais. Amém? Se você estiver, fique esperto. Fique esperto. E tem muita gente, muito religioso, muita gente das igrejas que vão achar bom. E vão seguir esse anticristo achando que é solução de Deus. E não é. Não é. Se alguém tiver a solução para todos os problemas de um povo, pode saber que aí já está a manifestação do anticristo. Ninguém resolverá o problema de todos os povos, nem de um povo, e nem os seus próprios problemas. Ninguém é capaz de resolver nem os seus próprios problemas, todos os seus próprios problemas. Quantos problemas você já resolveu na sua vida? Muitos. Mas é possível que todos nós aqui, todos nós tenhamos algum problema que nós ainda não conseguimos resolver. O apóstolo Paulo tinha um que ele deu o nome de espinho na carne. Se você não consegue resolver os seus próprios problemas, todos eles, você acha que alguém vai resolver o problema de toda a humanidade? Mas surgirá o anticristo que fará isso por um tempo. Mas por um tempo, ele vai ter um tempo para fazer isso, para cumprir as escrituras sagradas. Porque vai se cumprir as escrituras. Amém? Mas eu, graças a Deus, não estarei aqui para ver. Você estará? Onde você estará? Né? Será arrebatado? Certamente. Que Deus te dê esta graça também, em nome de Jesus. Não é? Glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, do 8 e o 9. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda, da segunda vinda de Jesus. E a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é o tal do anticristo que eu falei, que vai resolver o problema, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O cara vai ressuscitar morto, e vai transformar tudo, e vai trazer solução, e uma cambada de gente vai andar atrás dele. Não é? Mas eu estarei fora, graças a Deus por isso. Sabe, Jesus ensinando também aos seus discípulos sobre essa questão de sinais. Os discípulos, quando foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho, Jesus os enviou para pregar as boas novas, o Evangelho da salvação, curar os enfermos, declarar paz onde eles colocassem as plantas dos pés, levar a libertação, levar a cura, curar os enfermos. Jesus mandou eles fazer isso, deu essa unção para eles fazerem isso. E quando eles voltam muito felizes. Nada de errado. Mas o que eles estavam felizes? O que eles destacaram? Foi a salvação de algum perdido? Não. Foi a restauração de alguma família? Não. Eles estavam jubilosos porque eles haviam expulsado demônios, porque eles haviam ordenado aos demônios que saíssem, os demônios haviam obedecido. E eles estavam, então, muito felizes com isso. Jesus diz: pois bem, vocês receberam autoridade. Jesus não falou essas palavras, agora são palavras minhas, né? No texto não está escrito isso. Vocês receberam autoridade exatamente para fazer tudo isso e vocês cumpriram. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que deve alegrar vocês de fato, de verdade, não são esses sinais. O que deve alegrar vocês de verdade, o que deve alimentar a fé de vocês, o que deve fazer vocês perseverar de fato, de verdade, o que deve fazer vocês trabalhar no reino de Deus, é o fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Amém, meus irmãos? É isso, meus queridos. Não há motivação maior do que isso. Não há motivação maior do que esse.
do que essa. Então vivemos um tempo onde o ser humano precisa de motivação demais para tudo, em tudo. Mas não tem motivação maior do que essa. O que deve nos motivar é isso, queridos, que Jesus nos salvou. Que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa maior motivação. Então, se tem desânimo, se tem tristeza, se tem cansaço, isso tem que ser suficiente. Se ir morar no céu, ser salvo por Cristo Jesus, não te faz superar as dificuldades, as limitações, algo está errado. É necessário mudar isso. E a terceira porção é do versículo 24 ao 27 de Mateus capítulo 7. Eu disse que nós devemos ter 3 cuidados, né? Cuidado com os falsos profetas, cuidado com a falsa paz, e agora cuidado de como está edificando algo. Cuidado como você está edificando a sua vida, edificando a sua família, edificando a sua própria vida. Cuidado. Jesus fala sobre 2 homens e 2 casas, que você conhece muito bem, mas vamos ler o texto para a gente relembrar. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Jesus nos adverte em relação aos falsos profetas. Jesus nos adverte sobre não evitar a porta estreita e o caminho apertado, que os falsos profetas às vezes fogem dele. Jesus nos adverte o perigo de buscarmos bênçãos sem preocuparmos com os princípios. As bênçãos, elas existem e são direitos nossos buscá-las, mas jamais quebrando os princípios estabelecidos pelo Senhor. E Jesus fala sobre essas 2 casas, esses 2 construtores, e eu vejo aqui características tão similares nesses 2 homens. A princípio parece tudo muito igual. Ambos tinham sonho de ter a casa própria, sonho de construir uma casa confortável para acomodar a sua família, desejo de morar num lugar agradável, lugar bom, gostoso, lugar que tivesse sossego, tivesse paz. Nada de errado nisso. Tudo genuíno, não é? Você pode ter e deve ter esse desejo também. Desejo de desejo de edificar em outra área da sua vida também, de construir uma carreira profissional, de construir uma carreira ministerial, de construir uma vida. Nós devemos ter esse sonho e esses desejos, sim. Isso são coisas muito saudáveis, são coisas que nós devemos viver, sim, não é? E esses 2 homens que desejavam, o nosso foco aqui são as 2 casas. Possivelmente esses homens tinham, talvez, quem sabe, vamos pensar assim, o mesmo projeto. Quem sabe eles tinham o mesmo projeto. Quem sabe eles conversavam. Quem sabe eles eram amigos e pensaram em fazer 2 casas iguais. Para 2 famílias serem abençoadas e bem cuidadas. Mas eles tiveram uma divergência. A divergência deles estava na execução, na forma de executar a construção, de edificar a construção deles. Um foi prudente, o outro foi imprudente. Um obedeceu o projeto,
construiu o alicerce, construiu base, edificou sobre a rocha. O outro não se preocupou, quis de repente ser mais rápido, ser mais veloz, terminar primeiro, ou concluir e terminar sua responsabilidade, e fez então uma coisa mais rápida, e adaptou muita coisa, e construiu sobre a areia, e não gastou tempo, não gastou suor, não gastou energia, furando, não gastou dinheiro furando com concreto, e ferros, e etc, etc. Então esse imprudente, esse nécio, construiu de qualquer forma, ainda que fosse o mesmo projeto, ainda que tivesse a mesma intenção, ainda que tivesse o mesmo desejo, foi feito de maneira diferente, e essa divergência é o que trouxe algo ruim para esse nécio. Você, conhecendo aqui o contexto, sabe muito bem, né? E em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Só há um fundamento, Cristo. A nossa fé só há um fundamento. O fundamento da nossa fé se chama Jesus Cristo, não há outro, não é? E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O apóstolo Paulo fala de materiais que podem ser usados na edificação de qualquer coisa da nossa vida. Qualquer área da nossa vida, seja na família, seja um negócio, seja a vida ministerial, seja a vida pessoal, seja a vida cristã. Ele coloca 3 tipos bons, de boa qualidade, excelente qualidade, 3 tipos de materiais ruins. Os ruins são palha, madeira, palha e feno, né? Que não aguenta muita coisa, não aguenta muita chuva, não aguenta muito sol, não aguenta o tempo e não suporta o fogo. Mas ele fala de outras 3 coisas que suportam tudo isso, que é o ouro, a prata e pedras preciosas. As coisas fracas falam de coisas naturais destrutíveis, né? Fáceis de destruir. As 3 coisas fortes e boas falam das coisas de Deus, né? Falam daquilo que Deus fez, aquilo que aponta para a glória de Deus, para a natureza de Deus também, enquanto as demais apontam para coisas que Deus nos deu, mas que são coisas orgânicas, que não suportam determinadas situações. E ele diz, então, alguém vai construir, tem que ver com que tipo de material está construindo. E assim devemos ser nós. Que tipo de material nós estamos construindo? Com material que prevalece, que suporta pressão, que suporta fogo, que suporta tempestade, água, etc. Ou estamos construindo uma casa, uma fé, uma família, um ministério, uma igreja com coisas que não suportam isso. Que não aguentam provações, que não aguentam desilusões, desconforto, etc. Qual a diferença dos 2 construtores? A diferença está na execução. De não obedecer, um não obedeceu criteriosamente as orientações do arquiteto, do engenheiro. O outro obedeceu criteriosamente. O que não obedeceu, que inventou o modo, o que aconteceu? Não aguentou, né? Essa semana eu e a Renata encontramos aqui com a pessoa para fazer a marquise nossa ali. Está ficando muito caro, o dinheiro está muito pouco, né? E ele falou, olha, nós chamamos ele para ver se tinha como baixar o preço. Ele falou, e conversando, nós falamos o seguinte, olha, só que tem uma coisa, dentro da nossa conversa saiu isso, tem que ser algo que aguente o vento, que aguente a chuva. Não adianta também a gente baratear, fazer e o negócio não prestar, né? Então é melhor não fazer. Se for para cair, é melhor não fazer, né? Ele falou, eu vou rever tudo isso, orçamento, projeto, ver o que eu posso fazer. Tomara que ele consiga fazer melhor preço, mas dentro do projeto bem estruturado que a nossa arquiteta Renata fez, não é? Uma bênção, certo?
Então, queridos, nós temos que ter esses cuidados, critério na nossa vida cristã, na nossa vida familiar. Não é fácil, o preço é alto, sabe? Mas precisamos de edificar com material bom. Devemos edificar com coisa boa. Amém, meus irmãos? Agora, vamos terminar com os dois últimos versículos, 28 e 29. E está escrito assim: ao concluir Jesus esse discurso, o Sermão do Monte, as multidões se maravilhavam. O que as multidões faziam? Maravilhavam de quê? Da sua doutrina, da doutrina que Jesus estava ensinando. Porque as ensinava como? Tendo autoridade. É porque ele tinha autoridade para ensinar, e não como os escribas. Qual era a diferença de Jesus com os escribas? Que os escribas, eles copiavam a lei, eram os copistas da lei, os escreventes da lei, faziam cópia para não deteriorar e não acabar a lei, não tinha imprensa ainda naquela época, então tudo era manuscrito, não é? Então eles sabiam a letra, mas nem sempre o escriba, ele tinha o espírito da lei na sua vida. Ele não conhecia, ele só conhecia a lei seca, e não conhecia de maneira alguma o espírito que estava atrás daquela letra, atrás da lei. Essa é a diferença. O apóstolo Paulo diz: a lei é boa, a lei não é ruim, a lei é boa. Ruim somos nós que não entendemos a lei. Ruins são os homens que criam doutrinas em cima das leis, mas a lei é boa, não é? Mas Jesus não, ele ensinava com quem tinha autoridade. Por quê? Porque ele é o próprio Deus encarnado, ele sabia tudo daquilo que estava escrito. E quando ele veio falar das coisas, explicando aos discípulos, desde o primeiro capítulo, falando das bem-aventuranças, não é? Bem-aventurado o humilde de espírito, porque verá a Deus, não é? Porque herdará o reino dos céus. Jesus estava falando de uma coisa que ele estava vivendo, que ele estava praticando. Jesus estava falando de uma coisa que ele tinha na sua essência, estava falando da sua essência. Então a autoridade de Jesus estava na sua essência. Por que os escribas não tinham autoridade? Porque estava apenas na mente deles. Na mente deles. Quando é que um pai e uma mãe têm autoridade com seus filhos? Quando eles apenas não têm os conselhos na mente, mas eles têm no coração. Quando eles vivem, eles praticam aquilo que eles estão cobrando e exigindo dos filhos. Então eles têm autoridade. Não é só o fato de ser pai, de ser progenitora de uma criança, de uma pessoa, que dá a eles a verdadeira autoridade. Legalmente tem autoridade, mas de fato e de verdade não tem, se não vive, se não pratica. Os irmãos estão me entendendo? Então Jesus tinha autoridade porque ele tinha a essência de tudo aquilo nele. E é isso que nos dá também autoridade, quando nós temos essa essência. E o Sermão do Monte, ele certamente produziu grande efeito na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo. E nós aqui nesses dias ouvindo, hoje, concluindo o oitavo domingo, a oitava mensagem do Sermão do Monte. Que efeito será que tem produzido nas nossas vidas? Qual efeito tem produzido de fato e de verdade o Sermão do Monte? Porque nós já o conhecemos, mas agora nós paramos para estudá-lo um pouquinho mais. Nós aprofundamos um pouquinho mais no Sermão do Monte. Nós temos aqui todas as palavras. Só falta essa para ser colocada no YouTube e também agora no podcast. Podcast mesmo? Não, mas é um podcast. Então estou certo. Nunca vi falar esse trem de Spotify aí. Potifar tem na Bíblia. Potifar. Vai ter que explicar esse negócio direito. Porque eu que já acessei alguns podcasts, não sei fazer o que você mandou fazer aqui.
porque alguém enviou para mim, né, o link, aí foi fácil, né? Tá bom? Mas realmente é um recurso muito bom e nós vamos procurar também aprender isso, né, irmãos? Em nome de Jesus. Então, quais os efeitos do Sermão do Monte têm produzido na nossa vida? Eu espero que tenha produzido. Espero que Deus tenha tido misericórdia e, apesar de nós, o Espírito Santo tenha trabalhado nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Eu sei de mim, não sei de você, mas sei o quanto eu aprendi e o quanto eu fui confrontado enquanto estudava esse tema em nome de Jesus. Amém? E eu vou terminar dentro do nosso horário, viu, Vlad? Não é? Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, eu quero terminar orando por você. Eu quero te pedir que você